As explosões que devastaram o porto de Beirute na última terça-feira atingiram um país colapsado economicamente em grave crise política. O RFI convida Dani Zaredini, professor da PUC Minas e especialista em Líbano, para contar para a gente a crise no país. Bom dia, Dani. Bom dia. Para começar, professor, queria que você me falasse um pouco sobre a situação econômica e política do Líbano neste momento. É uma situação muito delicada, né? O Líbano, que já viveu várias guerras civis, que teve a oportunidade de tentar equacionar a última guerra em 1990, com os acordos de Taif, em parte ameniza os impactos dos seus embates políticos internos, mas, por outro lado, mantém talvez aquilo que seja hoje o maior problema do Líbano, que é o Pacto Nacional. O Pacto Nacional, aquele que foi firmado em 1943, em que divide, né, a tomada de decisão e os cargos governamentais pelas religiões, né, em função da presença majoritária ou minoritária de cada grupo religioso. Eu estou fazendo essa ponderação porque hoje, né, desde o ano passado, vamos colocar aí outubro do ano passado, manifestações em massa no Líbano têm ocorrido, porque esta fórmula, né, de distribuição de ministérios, secretarias, autarquias, aeroportos, portos, designados por grupos religiosos e famílias, não tem conseguido responder às necessidades de bens públicos para a população libanesa. A economia vem passando por um momento delicadíssimo no Líbano. Nos últimos meses, a libra libanesa desvalorizou quase 100%. Né? O desemprego no Líbano bate recordes. Me parece que no último mês, quase 40% de enfermeiros e enfermeiras foram demitidos nos hospitais do Líbano. E isso revela como que o Estado é incapaz de responder às necessidades mínimas da população. Né? Há alguns anos atrás, uma crise do lixo, uma crise do resíduo, que o Estado não conseguia coletar e armazenar adequadamente os resíduos das casas e dos hospitais e das lojas. Então, o que nós vivenciamos nos últimos anos, infelizmente, é que a capacidade do Estado libanês ela é reduzida, ela não consegue responder às necessidades básicas da população. Então, o que a gente vê, no caso triste, né, nessa tragédia no Líbano, foi um exemplo que nos parece de negligência do Estado, de incapacidade do Estado atuar no sentido de fiscalizar, de tomar decisão. E a pressão que vem das ruas, né, até hoje, da população, é no sentido que o Estado seja atuante, né, que o Estado não utilize de redes familiares ou sectárias na tomada de decisão, e sim pelo mérito. Então, a incapacidade desse Estado funcionar pode ter gerado, então, essa tragédia que, mais uma vez, vai colocar Beirute numa situação muito delicada. Você está nos falando de um Estado quebrado, o que a gente tem visto, por exemplo, no sistema hospitalar, agora atulhado pelas vítimas. De outro lado, a ONU já avisou que pode ter um desabastecimento da cidade e do país por conta desse porto que tinha um estoque de cereais importantes e que agora também não vai ser usado para importação, parte dele. Qual a importância da importação para comida e insumos básicos no país? O Líbano necessita aproximadamente de 80% de tudo que consome. 80% de tudo que consome é importado. E o porto de Beirute é o porto mais importante. É o porto que recebe os alimentos, o cereal, que recebe também, né, petróleo. Então, o que acontece hoje no Líbano é algo crítico, porque os demais armazéns de cereais que o Líbano possui vai conseguir segurar a situação por aproximadamente um mês. Então, a explosão no hangar número 12, que ocorreu em Beirute, em função do nitrato de amônia, parece, né? Ela vai gerar crises muito mais intensas. Porque o pão, a farinha, né, que é
basicamente o mais importante para todas as famílias libanesas, ela coloca em risco alimentar e de desabastecimento em função da ausência do porto e do depósito, porque o grão foi destruído com a explosão. Então, de fato, é uma situação delicadíssima, um momento em que o Líbano tem a desconfiança, né, das instituições internacionais que poderiam auxiliá-lo à retomada do crescimento econômico, em função de reformas que não implementa, em função de transformações internas, em função também de corrupção que não age de maneira assertiva, não consegue dinheiro para poder alavancar sua economia. Então, como que nós vamos fazer nessa situação? Em que uma infraestrutura tão importante e necessária está ausente numa sociedade que importa 80% de tudo aquilo que consome. Então, existe essa questão, existe também a importação de materiais de saúde. Olha, é uma cadeia complexa e que a ausência do porto gera aí um dilema muito sério para o governo e para a sociedade. Você falou sobre essa crise política e os grupos políticos em disputa diante de um público que já não tem a confiança no Estado. Quais são esses principais grupos políticos em disputa? Quando eu comentei que em 1990, com 89, né, que o Acordo de Taifa acontece em 89, que põe fim à Guerra Civil de 1975, ele resolve, mas não resolve. Por que ele resolve e não resolve? Ele para as hostilidades, mas ele mantém os mesmos grupos que disputavam durante a Guerra Civil, agora, oficialmente, como partidos políticos e trazendo as milícias que lutavam durante a guerra para o exército. Então, nós temos ali, né, grupos ligados aos xiitas, aos maronitas, aos ortodoxos, aos drusos, aos sunitas, né? O partido do ex-primeiro-ministro Saad Hariri, o partido, né, do secretário-geral do Hezbollah, né, Hassan Nasrallah, também é um ator muito importante, o partido do atual presidente do Líbano, Michel Aoun, né, a Lebanese Forces, o Kitab, todos esses são partidos muito atuantes e que continuam nesse sistema. O problema é que, desde o assassinato do ex-primeiro-ministro Rafik el-Hariri, essas situações se polarizaram ainda mais, né? Quando a guerra no Líbano acaba, um outro elemento persiste. E esse elemento se chama influência síria. E a influência síria, ela continua a perpassar todos os confrontos que acontecem internamente no Líbano. Então, com o assassinato em 2005 de Rafik el-Hariri, você tem a Revolução dos Cedros, a saída do exército sírio do Líbano, mas a polarização ainda se fortalece. Hezbollah, parte dos maronitas, parte dos drusos vão apoiar a presença e a influência síria e grande parte dos sunitas, a maior parte dos drusos e a outra parte dos cristãos maronitas vão apoiar um Líbano mais livre, independente. Então, hoje, o que acontece? Acontece justamente isso. Para além de uma sociedade que se organiza a partir das suas famílias tradicionais, né, que estão ali há 100 anos no parlamento, a partir de um sistema sectário em que toda a estrutura de bem-estar social está ligado às religiões, e ainda mais com a disputa na política internacional entre forças regionais, né, de um lado Síria, de outro lado Arábia Saudita, Irã, né, que estão disputando, e de forças internacionais como Rússia, Estados Unidos, China, isso gera uma combinação muito complicada, né? Então, hoje, qual que é o maior problema? Todo passo que o governo libanês atual, que é apoiado, sua base de sustentação é no Hezbollah, e em partidos de apoio à Síria, a oposição vai ver com desconfiança e vai tentar minar essas iniciativas. Toda iniciativa que vem da oposição com apoio dos Estados Unidos, né, com apoio da União Europeia, de certa forma é vista com suspensão pelo governo, que é apoiado pela Síria. Então, a situação política no Líbano requer uma atenção muito grande. Talvez esse pacto social, que foi social e político, que foi erguido em 1943,
que foi refeito em 1989, né? E que teve a presença forte síria nesse processo, talvez ele esteja chegando ao seu final. Então, a reflexão é pensar, de fato, essa estrutura política e social que sustenta o Líbano hoje. Agora, a mudança disso é extremamente complexa, porque requer... Pode falar, desculpa. A gente está falando sobre a chegada de ajuda humanitária com uma certa suspensão, como você disse. Podemos imaginar que haja uma ajuda condicionada para que esse novo pacto seja refeito? Eu acho que não vão conseguir chegar a este ponto, mas a pressão internacional no sentido de permitir que o dinheiro entre ou não, isso é uma força contra o governo e contra a elite política geral que fortalece as vozes da sociedade civil libanesa, de partidos políticos libaneses que não são sectários e as vozes das ruas. Porque o problema realmente é sério. O dinheiro entrando no Líbano não se consegue rastrear claramente aonde esse dinheiro vai, né? Para qual autarquia esse dinheiro vai, para qual grupo esse dinheiro vai ser destinado. Então, há uma suspeita grande e uma resistência enorme de se passar o dinheiro propriamente dito. Isso tem sido, inclusive, um tema de conflito entre o atual governo libanês e a França. A França ajudou o Líbano há alguns meses atrás, mas ajudou instituições educacionais francesas no Líbano e não passou dinheiro diretamente para o governo libanês, muito em função dessa suspeita. Então, há aí uma tentativa de negociação para que o governo seja mais transparente. E talvez uma dessas soluções seja transferir para organizações internacionais a implementação dessa ajuda. Só que isso gera um outro problema. Qual que é o outro problema? É o próprio partido de sustentação do governo, Hezbollah, que vê também com muita preocupação organizações internacionais, que vem, por exemplo, o Tribunal Especial que está julgando, né, o assassinato do ex-primeiro-ministro Rafik Hariri como instrumento político. Então, veja como que é difícil lidar com essas coisas. E no caso de repensar o Pacto Nacional, isso é tão sério, porque isso muda toda a estrutura de Estado libanês. Não é só o presidente do Líbano é um cristão maronita, o primeiro-ministro é um muçulmano sunita, o speaker do parlamento é um xiita. Todos os quadros políticos do funcionalismo público são divididos a partir desta fórmula. Desde um secretário de gabinete até um diretor de escola. Então, imagine o que é transformar esta fórmula. E o que a gente pode imaginar para a população libanesa nos próximos meses ou mesmo anos? Vários autores dizem como é difícil uma revolução, né? Uma transformação do Líbano, nesses termos, significaria uma revolução. Uma revolução não é necessariamente um ato de violência, né? Significa uma subversão da estrutura política, econômico-social que está ali no momento. Eu vejo que existem dois caminhos. Um caminho é a própria elite política libanesa, em razão da pressão que sofre, propor essas mudanças, o que eu acho um pouco difícil. O outro caminho são as pressões que vêm da sociedade civil, que vêm se avolumando. Talvez a manutenção desta pressão e a organização dessa sociedade civil sem as barreiras sectárias que já vêm desde 1930, 1920, né, seja o caminho para que, de fato, o Líbano possa se transformar numa sociedade mais desvinculada da religião e mais democrática. A gente pode imaginar também, talvez, uma diáspora, uma nova diáspora libanesa, nesse momento, por conta da crise econômica, desse desabastecimento? Com certeza, né? O Líbano ele é marcado por uma história de diásporas, né? No final do século XIX, a fome abateu sobre Beirute e sobre o Líbano, e milhares de libaneses foram para os Estados Unidos, América, né, para a Europa. No final da Primeira Guerra Mundial, mais uma crise em função
da incapacidade, do próprio tamanho do pequeno Líbano naquele momento em lidar com isso. Então, a história do Líbano é essa. Uma população educada, uma população que tem uma formação, vamos falar assim, de educação formal muito interessante, mas que no Líbano não consegue se colocar. E a crise econômica, sem sombra de dúvida, eu concordo completamente com você, ela expulsa cérebros que são fundamentais para a própria transformação da sociedade libanesa, né? Então, o processo de brain drain que tem acontecido ali, né? Médicos formados na Universidade Americana de Beirute, de São José, que vão para os Estados Unidos, para a França, né? Engenheiros, professores. É uma situação triste, porque é justamente esta elite pensante que poderia auxiliar nesse processo, né? Então, concordo que a crise econômica ela pode alimentar, a gente tem que observar isso nos próximos meses, né? Um fluxo maior de libaneses, né? Para a Europa, para os Estados Unidos e talvez também para a América do Sul. Muito obrigada pela entrevista à Rádio França Internacional. Eu que agradeço, Cristiane.